Meu amado, nós vamos agora meditar numa pequena porção da Palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ligue aí o seu celular, ou seja, abra aí na Bíblia, né, online, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2 e o 9, irmãos. Nós vamos ler 3 versículos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 e o 2 e o 9, tá? Louvado seja Deus. Eu vou esperar 30 segundos para que você possa ir encontrar na sua Bíblia e que você possa também ver aí na sua Bíblia online, tá bom? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 e o 9. Todos os irmãos encontraram amém? Amém, eu ouvi aqui. Deus abençoe, viu? Diz assim, amado. Portanto, abandonemos toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejemos o leite genuíno espiritual, para que por ele seja dado crescimento. Versículo 9 e último. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, querido? Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, palavra maravilhosa, né? Palavra assim que, inclusive, eu acho que quantas vezes eu e outros também já citaram em especial, e mais conhecidamente pelos irmãos, o versículo 9 dessa leitura que eu fiz, né? Que fala justamente sobre a raça eleita, sacerdócio real. Mas, irmãos, eu entendo, eu acho assim interessante justamente o que Deus usou Pedro para falar, né, nessa primeira carta para as igrejas do Senhor Jesus. Eu falo igrejas porque elas estavam espalhadas em vários lugares, né? Para enxertar, né, tanto ânimo, fé, convicção, maturidade no coração dos irmãos, porque aqui, irmãos, a perseguição contra a igreja era muito grande. Nero, que era um dos imperadores, inclusive, de Roma, ele, assim, perseguiu terrivelmente a igreja do Senhor aqui, e o povo estava gemendo. E Deus usou Pedro justamente para enxertar, né, fé, ânimo, para retroceder nas suas mazelas e práticas que desagradavam o Senhor, né? E ele começa justamente no primeiro versículo, irmãos, falando justamente sobre o que nós precisamos retroceder. Porque quem de nós, né, não quer realmente usufruir e vivenciar realmente essa autoridade outorgada, concedida pelo Senhor? Todos nós, não é verdade? Mas existe sempre o condicional, porque você vê, quando Pedro ele fala que nós somos um reino sacerdotal, ele está falando justamente de um reinado, né? E esse rei, na verdade, é Jesus Cristo. Mas a gente, voltando um pouco lá, no passado, falando acerca de sacerdotes, olha a responsabilidade e, de uma certa forma, também a prerrogativa que os homens, ou alguns homens, na verdade, porque não era para todos, era apenas para um grupo seleto, inclusive de uma tribo que era a tribo de Levi, da família de Arão, a genealogia de Arão, que fazia parte do sacerdócio, né? E diz a palavra de Deus, irmãos, que esses homens, né, eles eram, na verdade, verdadeiros intercessores, instrumentos nas mãos de Deus, intermediários entre Deus e os homens. Mas só para que você saiba o significado, né, da palavra sacerdote, é justamente aquele que ministra ou oferece sacrifício, né, a Deus. Então, esses homens, na verdade, no passado, eles ofereciam sacrifícios ao Senhor. E o que é interessante, irmãos, como citei, né, e torno a citar, era para um grupo seleto. A pessoa não podia ter defeito nenhum, não podia ter nenhum problema físico, né? Por exemplo, a pessoa não poderia ser narigudo, orelhudo, alto demais, baixo demais, tinha uma estatura específica dada por Deus, né? E além disso, irmãos, esse homem, ele tinha a prerrogativa de oferecer, como citei, né? Essa era a função, na verdade, sacerdotal, oferecer sacrifícios ao Senhor diariamente, 24 horas, na verdade. E, inclusive, havia o turno, né? Havia o turno, inclusive, dos sacerdotes, e eles faziam esse turno entre eles, ofereciam o sacrifício que as pessoas traziam, e por si também, e pelo menos uma vez por ano também, o sumo
sacerdote, né? Oferecia o sacrifício pelo pecado dele e do povo, entrava no Santo dos Santos, e se ele entrasse em pecado, ele morria, né? Perecia. Mas em especial, quero falar sobre o sacerdote, porque Deus usa Pedro aqui e tenta enxertar no coração dos irmãos que estão sendo perseguidos na igreja primitiva, na igreja ali no início do cristianismo, né? E ele tenta animar o povo, fazer com que eles entendessem o que era necessário para que eles fizessem, para crescerem, né, espiritualmente, mesmo sendo perseguidos, mesmo passando por adversidades, por tribulações, por situações assim, sabe, mensurável. Mas era importante que eles entendessem que, da mesma forma, né, da mesma prerrogativa que os sacerdotes tiveram no passado, né, oferecer sacrifício ao Senhor pelo povo, por si, fazer as orações também de intercessão, e também era responsabilidade do sacerdote de ensinar a palavra ao povo, irmãos, ensinar a palavra ao povo para que o povo não retrocedesse em suas convicções, no Deus que servia e etc, né? E aí passa-se o tempo, chega a plenitude dos tempos, Deus manda seu filho, Jesus vem da semente da mulher, criança, adolescente, adulto, chega justamente à idade específica para que ele perecesse, né? Pereceu, ressuscitou, o véu do tempo foi rasgado de alto a baixo, e agora essa prerrogativa não é só para alguns indivíduos, irmãos. Agora é para toda a igreja. Nós agora somos o reino sacerdotal. Você tem esse privilégio, eu tenho esse privilégio, irmãos. É muito maravilhoso você saber disso, eu saber disso. É importante que você saiba a autoridade que você tem. A autoridade que você tem não foi dada por homens. A autoridade que você tem foi dada por Deus, meus irmãos. Deus te otorgou essa autoridade, Deus te concedeu essa autoridade pelo sangue do seu Filho derramado no Calvário, né? E aqui Pedro, ele tenta justamente enxertar no coração dos irmãos justamente essa urgência, essa necessidade que eles retrocedessem, né, naquilo que embaraçava a sua vida. No versículo 1, o apóstolo Pedro, ele começa a orientar os irmãos, né, porque às vezes a gente se empolga muito com o versículo 9 e a gente pensa assim, puxa, eu já sou um sacerdote e não preciso fazer mais nada. Não, querido, existe o condicional, e o condicional justamente é no versículo 1, quando ele fala que nós devemos deixar tudo que nos embaraça, que são pecados. E para Deus não existe pecadinho nem pecadão, irmãos. Tudo aquilo que infringe a palavra de Deus, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, né, é pecado. Assim como no passado o sacerdote, entendeu? Ele não poderia ter defeitos, né? Nós também não podemos ter defeito concernente ao pecado, irmãos. É verdade que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, é verdade que a misericórdia do Senhor é imensurável, o amor de Deus é imensurável, mas Deus, ele exige da sua igreja, que é um reino sacerdotal, ou seja, cada cristão em todo o globo terráqueo hoje é um sacerdote, uma sacerdotisa, e precisa, irmãos, urgentemente deixar tudo que embaraça as nossas vidas. E você sabe o que embaraça a sua vida, querido. Você sabe o que assim tem, às vezes, até impedido com que você realmente exerça essa prerrogativa dada por Deus pelo seu Filho, né, no Calvário, que é justamente ser um sacerdote. É importante que você deixe tudo que embaraça a sua vida, amado, entendeu? E confesse, deixe tudo que lhe embaraça. Se você mente, deixe de mentir. Se você tem ódio, se você é rancoroso, se você é vingativo, se você é uma pessoa, sabe, puxa, tem pecado, todos nós temos pecado, mas algo que você sabe que precisa ser deixado de lado, você deve deixar, eu devo deixar de lado, tá certo? Nós precisamos deixar de lado porque, irmãos, para que possamos exercer uma função sacerdotal com coerência, com autoridade, é importante que deixemos tudo aquilo que nos embaraça, viu? E depois que você deixar tudo que te embaraça, como é que você vai saber o que mais agrada a Deus? É o que ele fala no versículo 2. Desejar afetuosamente como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de que por ele crescedes. Irmãos, quando você passa a amar a palavra de Deus, porque aqui é claro, irmãos, esse leite espiritual que Pedro fala é a sua palavra, a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nós precisamos amá-la
desejar afetuosamente, com todo amor, com todo o desejo da nossa alma, para que por intermédio dela cresçamos. Não existe outro meio, irmãos, não existe fórmula mágica, sabe? Não adianta tão somente participar de uma denominação, de ser, sabe, dizimista, ou de entender que, puxa, eu faço algo extremo, né, maravilhoso, que é dizimar e ofertar. Irmãos, isso é o necessário, é o mínimo. Mas no corruptível, agora no espiritual, precisamos, irmãos, conhecer sempre a palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, ele diz assim, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá certo? Jesus falou uma certa vez para os fariseus que tentaram contra Jesus. Lembra daquela parábola que os fariseus, tentando pegar Jesus em uma falha, eles trouxeram um assunto concernente à mulher que havia se casado e pereceu. O esposo dela tinha 6 irmãos, no total era 7 homens. E aí Jesus, perguntando para Jesus, os fariseus falavam assim, olha, mestre, então ela se casou com o primeiro não teve geração com ela, ou seja, não gerou filho juntamente com ela, e segundo a lei de Moisés, ela teria que se casar com outro irmão, e assim, em conclusão, ela se casou com os 7 irmãos, e não deu geração, e todos eles morreram, e depois a mulher. Aí eles indagaram Jesus, Senhor, lá nos céus, com quem ela vai se casar? E sabe o que Jesus falou para eles? Errais por não examinar as Escrituras. Então, sabe por que a gente erra, irmãos? Sabe por que a gente falha, a gente peca, desagrada e entristece ao Senhor? É por não examinar as Escrituras. E não só examinar, mas é estudar, sabe? Fazer da palavra de Deus o seu, sabe assim, não digo amuleto, porque algumas pessoas usam como amuleto, mas o seu livro de cabeceira para você realmente sabe, degustar nas delícias da palavra de Deus. Então é importante que você entenda isso. A única forma de crescermos é pela palavra, irmãos. A palavra de Deus é que nos concede o crescimento, viu? E agora, como sacerdotes de Deus, como sacerdotisa de Deus que somos, o que vai acontecer, amados, é que você vai ser sacerdote de outra pessoa, de outro cristão. E aquele cristão vai ser sacerdote teu, e vice-versa. E nós unidos, estamos juntos, um reino sacerdotal. Tá certo? É isso que Pedro quer dizer, é isso que Pedro quer inculcar em nossas cabeças, que entendamos que a autoridade concedida, outorgada pelo Senhor a nós, irmãos, é tremenda. Não seja que nem, sabe um exemplo que eu vou dar, um elefante, não sei se vocês sabem disso, mas o elefante, ele realmente é o rei da selva, pelo seu tamanho, né? Mas ele só pensa que tem força na tromba, irmãos. Um pequeno cipó, se alguém amarrar na sua perna, ele não sabe a força que tem, o potencial que tem. Assim é alguns cristãos, sabe, vive, às vezes, sabe, numa masmorra, numa prisão psicossomática, espiritual, né, por não saber a autoridade que tem. Você tem autoridade, meu irmão. Você é um sacerdote, uma sacerdotisa de Deus. Não foi homens que te deu, querido, isso foi Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a razão da nossa vida, o nosso amigo fiel. Foi Ele que concedeu para mim e para você. Então é importante que você entenda isso. Que para que você tome posse realmente, sabe, dessa autoridade, você precisa, eu preciso, nós precisamos realmente tomar posse dessa autoridade e vivenciar um dia após o outro, irmãos. Um dia após o outro. Porque não, olha, Jesus, Ele conquistou isso lá no Calvário. Já percebeu tamanha prerrogativa que você tem? Vou só te lembrar, no passado, um grupo seleto, apenas uma família, a família de Arão, e mesmo se fosse da família de Arão e tivesse algum problema físico, não podia ser sacerdote, irmãos. Não podia. Entendeu? Então, você vê, no passado, o povo, o sacerdote, ou o sumo sacerdote também entrava no Santo dos Santos, havia os sinos, algumas campainhas na sua veste. Quando ele oferecia o sacrifício pelo pecado dele da nação israelita, o povo ficava ao derredor do tabernáculo, irmãos. Olha que coisa, ao derredor do tabernáculo, para ouvir, né, se Deus havia recebido o sacrifício ou não, porque se o sumo sacerdote ele entrasse em pecado no Santo dos Santos, ele perecia e tinha um cordão na sua cintura que os sacerdotes puxavam ele. Mas quando Deus recebia, né, o sacrifício pelo pecado do sumo sacerdote e de todo o povo israelita, ele era tomado pelo poder de Deus e ele dançava, e aquelas campainhas
fazia um barulho que o povo lá de fora, quando ouvia, começava a glorificar a Deus. Percebeu? Hoje, você, eu, nós, somos o sacerdote, irmãos. E o sumo sacerdote por excelência é Jesus. E sabe o que é mais maravilhoso? Agora ele está em você, ele está em mim, está em nós. Você é a casa de Deus. O sumo sacerdote agora está em você. Os nossos pecados foram perdoados, os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Somos cidadãos dos céus, irmãos. E enquanto nós estivermos aqui, você, eu, nós temos autoridade, sabe, dada por Deus de ser sacerdotes e sacerdotisas. Então é importante que você creia nisso, é importante que você acredite nisso, que você confie no Deus que você serve. Então, como sacerdote de Deus, como sacerdotisa de Deus que você precisa, na verdade, deixar tudo que te embaraça, tá certo? Confiar no Senhor, amar a palavra, vivenciar a palavra, se fortalecer na palavra e agora levantar as mãos e interceder pela sua nação, pelo seu presidente, pelas autoridades constituídas, né? Porque a autoridade máxima constituída nessa nação é o presidente, tá certo? Mas tem outras autoridades, outros poderes, você sabe disso. E nós, para que tenhamos paz, irmãos, a palavra de Deus fala isso. A igreja precisa interceder, a igreja, um reino sacerdotal que somos, precisamos realmente interceder, meus irmãos. Interessante que Martinho Lutero entendeu isso há mais de 500 anos atrás, na Alemanha, né? Ele entendeu isso, irmãos. É por isso que ele foi contra o sistema, ele foi contra a religiosidade, porque ele sabe que religiosidade não levava ninguém a lugar nenhum. Sabe o que leva, a religiosidade, para onde leva as pessoas? Para o inferno, irmãos. Para a eternidade sem Deus. Porque a pessoa religiosa é a pessoa que crê, mas não pratica. Sabe o que é a verdade, mas não vivencia. Você compreende? Isso não vai agradar ao Senhor. O que agrada a Deus, na verdade, irmãos, é eu e você, sabe? Todos nós, como sacerdotes e sacerdotisas que somos, realmente, irmãos, obedecer a palavra, viu? Aprenda a perdoar, aprenda a pedir perdão. Seja realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus, um cidadão dos céus, que as pessoas olham para você, sabe, tem prazer de ser que nem você, deseja ser que nem você. E a única forma das pessoas desejar ser que nem nós, irmãos, é justamente você amar a palavra, tá certo? Ser realmente um luzeiro, ser sal, irmãos. Ser, sabe, aquele que se coloca na brecha. O homem ou a mulher de Deus, irmãos, para ele não tem tempo ruim. Não é utopia, irmãos, que eu estou falando, não é verdade. Não tem tempo ruim, porque mesmo ele passando por adversidades, tudo vai bem na vida dele, porque ele conhece o Deus que serve. Ele não serve a Deus só pelo que Deus tem para lhe dar, irmãos. Quem conhece a Deus, quem tem intimidade com o Senhor, sabe, um sacerdote, uma sacerdotisa que tem intimidade, comunhão com Deus, ele não está preocupado, irmãos, com o que ele tem. Carro, casa, bens. Não, irmãos. Ele sabe que se Deus quiser conceder, que se Deus queira lhe dar, ele vai dar, irmãos, e amém. Mas isso para ele não é primeiro lugar, isso não é primazia. Olha, queridos, se você entendesse a delícia do reino, quão maravilhoso é, tá certo? Porque, veja bem, olha, os nossos corações, as nossas vidas, irmãos, é que conclamam realmente que somos, tá certo? Eu mandei um vídeo para alguns irmãos aí, não sei se vocês assistiram aquele filme, acho que uma boa parte dos irmãos já assistiram Desafiando o Gigante. Aí o certo servo de Deus está acamado e ele pergunta para ele, né? Eu não me lembro qual a pergunta, mas ele diz assim, ó, é como se fosse a primazia, o que é mais importante para ele, o que ele é, né, para Deus. E ele fala várias coisas, que era treinador, que era isso, que era aquilo, e aí o irmão falou para ele, olha, é verdade, que pena, que você, na verdade, ainda não entendeu que se você diz ser cristão, né, se você diz ser servo de Deus, um sacerdote, uma sacerdotisa, irmãos, o que o teu coração estiver cheio, isso vai resplandecer. E quando alguém perguntar para você o que você é, a primeira coisa que você vai dizer, eu sou cristão. Ou seja, eu sou um sacerdote de Deus, eu sou uma sacerdotisa de Deus. Viu? Você não está preocupado com mostrar para as pessoas, sabe, acerca do seu potencial, do seu cabedal. Não, nada disso. O que você quer é que Cristo apareça em você, que você diminua, que eu diminua, que nós, sabe, possamos diminuir, que Cristo apareça em nós como sacerdotes dele, como realmente dispenseiros que nós somos do Senhor, viu?
Que Deus abençoe a sua vida, amado. Que você possa realmente confiar nesse Deus maravilhoso e saber que você, sabe, precisa ser um sacerdote para outro irmão, para outra irmã. E esse irmão ser sacerdote também, sabe, seu, irmãos. Para que nós possamos ministrar uns para com os outros. Isso é tão interessante, irmãos, é tão interessante que o poder que um sacerdote tem, uma sacerdotisa tem, é tão grande. E olha que coisa linda, né? O Tiago, o irmão de Jesus, na sua carta, capítulo 5, versículo 15 e por diante, ele fala assim, olha, está alguém entre vós enfermos, chama os presbíteros da igreja, né? E com imposição de mãos orarão pelos enfermos e tudo mais. E o Senhor há de curar. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Irmãos, a oração de um sacerdote, de uma sacerdotisa é tão forte. E quando você intercede por alguém, qualquer pessoa, ela pode estar enferma fisicamente ou espiritualmente quando você ora. Quando nós oramos, até os pecados da pessoa é perdoado, irmãos. E não é você que perdoou, não sou eu, mas é a autoridade que Deus te otorgou como dispenseiro dele, como sacerdote e sacerdotisa. Quando você ora por uma pessoa enferma, Deus cura ela e ainda perdoa o pecado delas. É maravilhoso demais, irmãos. Então saiba disso, você é um sacerdote de Deus, é uma sacerdotisa de Deus, viu? Se levante como um homem de Deus, como uma mulher de Deus que você é. Pare de mimimi, pare de choramingar, irmãos. Não, você é crente. Você é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Tá certo? Então confie no Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que Ele possa acrescentar fé sobre a sua fé, que o Espírito Santo possa te renovar, amado, te fortalecer, te ajudar em todas as áreas da sua vida, em todas as inquietações da sua alma. Amém, amado? Então, olha, deixe tudo que está embaraçando a sua vida, tá certo? Ame a palavra e vivencie o sacerdócio que Deus ha confiado a você. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Ainda que outros falem algo contra isso que eu estou dizendo, mas quem diz é a palavra de Deus, quem comprova é a palavra de Deus. Amém, amado? Deus abençoe a sua vida, que Deus possa acrescentar fé sobre a sua fé, que Ele possa estender as suas potentes mãos sobre a sua vida, em nome de Jesus, sobre sua família, sobre o seu lar, sobre todo o seu povo aí. Amém, amado? Desejo para você uma semana assim abençoada, vitoriosa, que Deus possa continuar cuidando de você, da sua família, do seu lar. Amém? Ame a palavra. Eu faço um desafio para você, comece hoje aí a se alimentar da palavra, buscar ao Senhor, tá certo? Como nunca você buscou. Ah, mas eu não entendo nada, pastor. Fica tranquilo que eu também não entendo, não. Isso é natural. A primeira regra da hermenêutica vai acontecer na sua vida quando você vai ser efetuada na sua vida quando você lê a palavra. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então leia. O segredo é ler, tá certo? É se alimentar dela em nome de Jesus. Tá bom, querido?